Por Dentro da Temporada. Tá aí? Então entra. Eu sou Matheus Abujanra e esse é o Por Dentro da Temporada, o podcast para quem sonha em transformar o aluguel por temporada em projeto de negócios. Estamos aqui, como sempre, direto do evento Cizone Conecta Franquias. E para isso, vale eu agradecer aos nossos patrocinadores do evento, a Matinale, a Mog, a Pleno, a Madiki, a Stace e a Easy Cover. Eles acreditaram nesse evento e nos permitiram reunir esses dois franqueados de sucesso e que têm histórias muito legais pra gente. O episódio de hoje é a virada de chave da CLT ao primeiro check-in. E não vamos ficar falando de operação ou planilha, a gente vai falar de uma história de coragem e história de vida, de como famílias participam do processo, e por isso é que a gente trouxe. De um lado, o André, ele opera uma franquia aqui em Florianópolis. Eu gosto muito da sua história, para falar a verdade, já conheço anteriormente, porque de fato, a ideia de empresa familiar, eu acho que tem tudo a ver com a sua cara e a gente já vai abordar isso. E de outro lado, o Matias. E se o André tá há um tempo com a gente, o Matias é um recém-chegado e já valeu o convite para vir para cá, porque pela história e porque já é uma franquia que tem uma promessa grande ali, fica na Barra, em Salvador. Então, pessoal, obrigado ali por topar o nosso convite, por virem contar um pouco da história de vocês. É um prazer recebê-los. Prazer é todo meu. Matias, começar contigo então. Você veio do mundo corporativo, você me contou que estava de olho já em franquias, já queria virar a chave ali para empreender. E antes até de entender a sua chegada na Cizone, eu queria entender desse mundo corporativo anterior ali. O que mais te motivava dentro de metas, o que você fazia e o que começou a te incomodar até, cara, preciso empreender, preciso ter o meu próprio negócio? Então, eu sempre curti a área comercial, trabalhava baseado em metas, direcionado por metas e guiado por resultados. Então, o corporativo ali, o trabalho em si, CLT, eu super satisfeito. Mas chegou um momento em que atingi um teto de ganhos, isso é limitado em empresas, ou você galga outros patamares, senta em outras cadeiras, ou você chega no seu teto. E, querendo ou não, a gente aumenta o custo, a gente vai crescendo, e esse é necessário a gente realmente se locomover para crescer. E dentro de uma dessas empresas que eu trabalhei, existe o processo de franquias também, onde eu tentei participar. Porém, o investimento muito alto, o processo muito difícil. Eu tive que fazer um plano de negócio de 2 anos, levando em consideração contratação, churn, demissão, logística, tudo isso aí. E eu ia passar 6 meses, além do investimento, injetando dinheiro. Putz. Então, foi bem complicado. Bem agressivo. Sim, bem agressivo. Eu não desisti desse processo por escolha, eu realmente não avancei por escolha deles mesmo. Mas que bom... Que bom que isso aconteceu. E eu trabalhei CLT até fevereiro desse ano. E a virada de chave realmente foi quando eu conheci minha sogra já conhecia, já via que ela trabalhava, já via que minha vida era de segunda a sexta. É importante só então contextualizar, vou pedir um corte, mas quem é sua sogra, que ela também já é franqueada da Cizone? Show. Então, a minha sogra já é franqueada ali no litoral norte da Bahia e... eu já conhecia a operação assim de fora, então eu via a loucura. Eu ia pra casa dela, final de semana, minha sogra trabalhando, às vezes eu saía junto com ela, Matias, eu preciso levar um enxoval em tal imóvel e tal. E eu falava um pouco de negócio diferente, algo totalmente fora do que eu faço. E a minha vida realmente no mundo corporativo era muito calma. Segunda a sexta, tinha um estresse psicológico, porém não tinha dinâmica, aquela coisa do dia a dia, e eu sentia falta. Eu sou muito agitado. Se eu não fizer Se eu não fizer algo útil no dia, eu fico incomodado. Eu preciso ajudar alguém, eu preciso resolver um problema por dia. Então, foi quando eu pedi para ela para participar, entender. Fiquei uma semaninha com ela, ainda CLT. Depois eu saí do CLT. Foi chegando aos poucos. Aí eu fiquei na franquia dela 1 mês, ajudando ela. Junto com ela, obviamente, que é uma responsabilidade muito grande. E depois a Roberta, que é a minha cunhada em Salvador, ela falou, Matias, você já sabe tudo, eu vou viajar, resolve aí 4 dias. Eu falei, eita, é a prova de fogo. Então assim, peguei a operação dela, fiquei 4 dias sozinho, tocando ali, e consegui desenvolver bastante, né? Aí foi quando eu
tive a decisão de realmente investir. Legal. E falou que quer resolver um problema por dia, e daí veio logo para uma que você tem, o que mais tem todos os dias. Ajudar alguém a resolver problema, achou a franquia ideal. Claro. André, sua perspectiva também é única, eu acho, aqui dentro da Sizone, e é muito legal, porque eu acho que um processo semelhante a de ir se envolvendo aos poucos com a operação aconteceu contigo. É uma história muito bacana, eu queria que você contasse pra gente, e mais que isso, também conseguisse notar em que momento que você se inseriu ali na operação da Sizone antes de ser um franqueado, e que você percebeu, cara, eu acho que eu também posso fazer parte disso, posso ter uma franquia. Só pra gente localizar o pessoal, o Matias fica na Barra, em Salvador, eu falei ali no início, conta pra gente, para começar esse papo, onde que fica a sua franquia, porque se é bonito lá, também é bonito aqui, é importante dizer. Show de bola. Eu sou o André Demetrio, então eu tenho uma franquia no Campeche, a gente atua na região central, basicamente ali do Campeche. Pegamos uma parte também do Ribeirão da Ilha. Eu, diferente do nosso amigo, eu venho de uma empresa, uma grande empresa. Eu trabalhava não na área comercial, não cumpria metas, até porque esse tema ele me assusta um pouco, essa questão de ir prospectar e tal, mas eu vinha da área de qualidade. Então, depois da área de qualidade, eu acabei vendo a família foi crescendo, a gente foi vendo a necessidade, né, de estar melhorando essa condição financeira. Então, foi onde eu pedi demissão e eu já empreendi, a gente já vendia algumas coisas na empresa. Eu disse, não, eu vou tentar uma outra coisa. E aí foi onde eu entrei de motorista de aplicativo e nesse meio tempo a gente tem uma prima, inclusive ela tem uma franquia, ela faz parte de toda a história, né? Depois a gente dá mais uma pincelada sobre isso, mas vi a oportunidade ali de, enquanto estava trabalhando de aplicativo, de prestar o serviço de limpeza para ela. E aí ela me abriu a porta e disse, não, vamos lá, mas será que tu manja de limpeza? Eu disse para ela, cara, não conhece essa minha história, me respeita. Minha mãe fazia faxina toda sexta-feira, me respeita. E aí foi onde a gente trabalhei ali por 6 meses com ela e entendemos um pouco dessa operação. Vimos uma oportunidade de ir melhorando algumas coisas que a gente ia percebendo tanto mais de mim, né? Tipo, que legal, aqui eu posso melhorar isso, aqui eu posso melhorar aquilo. Eu fui entendendo, elas, pô, Demetrio, parabéns, pô, legal, ó, isso aqui Elas foram me dando alguns feedbacks. Quando deu 6 meses, eu disse, cara, eu quero fazer parte disso, eu quero ter a responsabilidade que elas têm também. Eu acho que eu consigo. E aí foi onde eu pedi para elas, tal, tem como? Tá, tem. Aí tentaram me indicar, mas era um momento que não estava tendo, eu acho que processo de seleção, expansão. E aí eu disse pra Sueli, aí continuei mais um pouco. Depois eu disse pra Sueli, vou tentar pelo site. E aí foi onde destrinchei ali, entrei pelo site, a gente fez a inscrição, logo depois, se não me falha a memória, hoje é um colaborador que não tá mais, ele entrou em contato comigo, fizemos todo o processo ali e entramos, né? Mas pediu para mim me aprofundar um pouquinho da história, né? Sim. É porque é muito interessante, vale a pena a questão ali de como ele se envolvia antes e como ele virou uma franquia, e uma franquia de excelência, inclusive. No caso, comecei com Eu posso falar o nome da franquia? Claro, por favor. Tá, a gente tem que cortar essa parte, não. Não, vamos tocando aqui. Beleza. E, por favor, fale o nome da sua esposa, porque ela é fundamental em todo o seu processo. Perfeito. Primeiramente, eu acho que a pessoa mais importante nesse processo, né, é a Sueli, que está aí lado a lado comigo, minha esposa. Estamos 10 anos juntos. Sou pai da Rafaela e da Melina. E a Rafa eu conheci, inclusive. A Rafa tu conheceu, exatamente, quando fosse visitar a minha operação. A gente está nesse desafio que é o relacionamento aí há 10 anos. E a Sueli, ela vem contribuindo. Basicamente eu falo que ela é 75% da minha franquia, os 25% sou eu. E o resto, às vezes ela não aparece muito, né? Mas atrás dos bastidores quem faz acontecer é ela. Tudo começou com essa oportunidade que eu solicitei para a Inaê, que é a franqueada da Lagoa, e ela me abriu a porta. Quando ela me abriu a porta, a gente entendeu que era uma oportunidade de Deus para a gente ali tentar melhorar essa questão. E aí foi onde eu conversei com a Sueli e a gente entrou e abriram as portas, fizemos as negociações, tudo certinho, e acabamos que aceitamos o desafio e estamos aí, de vento em polpa. Vocês dois têm essa parte em comum, tanto familiar, de terem alguém da família que
teve essa parte de confiança, e o que eu acho muito interessante em ambas as histórias é que vocês se envolveram com a franquia, com a operação, antes de se tornarem um franqueado. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Esse envolvimento inicial porque é um envolvimento inicial que, legal, é possível, gostei, mas também que vocês veem os perrengues, os desafios ali. Isso não deu medo e falar assim, cara, eu vou colocar meu dinheiro, vou empreender nisso, sendo que tenho a segurança ali de um emprego fixo, uma renda fixa. Você, por exemplo, os dois, na verdade, vocês não estavam mal nos empregos de vocês. Vocês queriam uma renda extra, queriam um novo desafio, mas não era uma coisa também, eu estou sem perspectiva. Vocês tinham perspectiva e vocês foram para a coragem de empreender. E eu queria saber, esse envolvimento prévio, não teve um momento ali que vocês ficaram com medo, quero mesmo fazer isso? Conta pra gente aí. Eu tinha um salário bom, não era um salário ruim comparado ao que a gente tem hoje aí a nível Brasil. E antes de tomar essa tomada de decisão, de fato, de tomar essa decisão, eu participei, da operação da minha sogra e da minha cunhada para entender de fato, como você falou, os perrengues, os lados positivos, os lados negativos. E um dos critérios que eu tive e levei em consideração foi não perguntar sobre o financeiro das empresas delas. Então, assim, eu fiz a minha perspectiva, fiz um planejamento, fiz um orçamento de quanto eu iria gastar no primeiro mês, de como que eu ia investir, de quando que eu ia ter dinheiro de volta. Então, assim, eu não perguntei para elas, eu realmente tive que estudar essa parte sozinho. Eu entendo que o financeiro de cada empresa é um sigilo, cada um tem a sua. A maneira de trabalhar com esse fluxo, com essa perspectiva, previsibilidade, etc. Regiões diferentes, Sim. De áreas diferentes. Então, assim, eu não me guiei pelo que elas ganham e não perguntei também. Então, eu fui realmente fazer uma pesquisa de mercado que eu acho que é muito interessante para quem quer iniciar um investimento. E os perrengues foi o que me motivou, sendo bem sincero. Sendo bem sincero, porque eu sou uma pessoa que gosta de ser útil diariamente. Então, eu estava muito cansado daquela vida acomodada. Tinha o dinamismo de meta, aquelas cobranças e tal, porém, eu não resolvia tantos problemas por dia, sabe? Eu tinha que fechar um cliente por dia, X faturamento, que eu trabalhava no mercado de maquininhas de cartão. Então, o problema foi o que me motivou, sendo bem sincero. Bacana. E eu acho que trazer isso até pro André, porque o André eu já conheço de conversas anteriores, eu acho que quando ele fala de, eu tinha problemas do dia a dia do trabalho, metas, etc. Mas o fazer parte, se envolver, porque você não está se envolvendo só com uma meta de número de check-ins ou faturamento, é claro que é um negócio e tem esse interesse, mas você está se envolvendo com gente, você está fazendo parte de uma viagem única. Que você tem uma meta a ser cumprida. A gente fala assim, eu tenho um monstro tal dentro de mim que eu não gosto de cumprir metas, mas na realidade a pior meta é a meta que eu tenho que cumprir para mim mesmo, como empreendedor. E como você se envolve com a pessoa que tá ali. Você, a sua esposa, são pessoas que se envolvem igual. Acho que boa parte das nossas franquias, estamos falando de uma marca Superhost, e esse Superhost, uma coisa que eu tenho passado muito aqui com vocês, não se deve apenas à marca, na verdade é muito do trabalho de vocês e do que vocês estão ali na ponta. Então, a meta muda um pouco, mas de fato você se sente útil dentro dessa meta. Eu costumo dizer que eu saí de meta para prazo. Sim. Tem um prazo, dentro do meu dia eu tenho um prazo para resolver aquele problema. Isso para mim é melhor que meta. Sim. André, e você teve algum medo quando resolveu a franquia? Alguma coisa que você estava vendo ali inserido na franquia e ficou... O oposto do Matias, eu não tinha muita opção. Nasceu a minha segunda filhinha, então a gente estava nessa pegada do aplicativo. O prazo. Nasceu a minha segunda filhinha, a gente perdeu nossa rede, a gente não tinha uma rede de apoio no bairro onde a gente morava, então voltamos para o sul da ilha. E basicamente hoje tem 3 pessoas pessoas mesmo que foram referências. Uma delas, a primeira, foi a Inaí, que me abriu as portas, uma que me ajudou, me deu um pontapé, e outra que me acompanha, que é o Fábio. Antes, a Jane me deu um pontapé, ela disse, Demetrio, vai que deu certo para mim. E o Fábio, ele acaba me acompanhando. O Fábio é o franqueado do centro e a Jane Então eu também. vou aproveitar para fazer um asterisco, porque o Fábio também estará, ou já esteve, não sei o dia que esse podcast vai ao ar, aqui com a gente, então vale a pena ouvir também esse episódio. O Fábio é um empreendedor incrível, a Jane também é uma empreendedora incrível, ela tem tempo para tudo, eu fico apavorado com a Jane, como tu consegue. Ela tem algumas empresas de segmentos que beneficiam a Cisori, inclusive acho que ela tem uma lavanderia, enfim. A Jane, então, ela me deu um pontapé. Só que a cereja do bolo mesmo
eu costumo dizer, e tem um provérbio que fala que o amor lança fora todo medo. E quem é o amor? Né? Para mim, o amor, a palavra fala que Deus é amor. Então, isso faz parte da minha essência, a gente foi criado, né, dessa forma, confiando em Deus. Então, eu tive medo, mas o amor que guia o meu caminho me tirou, me ajudou, e as pessoas que ele colocou também no meu percurso fez com que a gente fosse. Então, eu não tinha muita opção. Eu disse, pai, preciso de auxílio aqui, como é que eu faço agora? E ele foi me direcionando, colocou a Inaê, colocou a Jane, e agora no percurso atual o Fábio, que está nos ajudando bastante aí. Então foi assim, a gente tinha um objetivo a ser cumprido, fomos, encaramos, entramos em contato, óbvio, e agora? Será que vai dar certo? E o investimento, será que vai dar certo? Mas o amor é tão perfeito em sua essência, que o que acontece? Até a estratégia e a negociação foi direcionada, e foi onde coube, da maneira que foi feito, coube, e o caminho só fluiu. Bacana. Matias, você contou aqui pra gente que veio ali da sua sogra, da conversa com sua sogra, com a sua cunhada e etc. Mas daí você também estava pesquisando outras franquias, daí talvez seja um ponto que a gente difere um pouco. O André já estava numa operação da Sizone e foi quase que natural e automático. Você não, você estava querendo ser franqueado ou estava procurando uma franquia. Queria entender um pouco o processo do match ali entre Sizone e franqueado, porque eu recebi também o Bill e a Yara aqui, a gente estava falando que de fato é um match, o franqueado tem que querer estar na Sizone e a Sizone também tem que querer o franqueado, para termos franqueados super host, afinal, vocês fazem parte e é cada um fazendo sua parte. O que você faz em Salvador influencia diretamente o que o André faz aqui em Florianópolis e vice-versa, e assim a gente vai montando. Mas o meu ponto que momento você começou a perceber ali, a Sizone tem as características, para mim também quanto franquia, porque a operação, eu entendo que você poderia ter ido para uma outra empresa de gestão, poderia ter aberto a sua própria empresa, mas não, você falou, cara, faz sentido eu estar com a Sizone, e em que momento você viu que o match estava ficando quente ali para você se tornar um franqueado? Então, no primeiro momento, eu deixei passar umas datas, inclusive, e outra pessoa chegou primeiro que eu. Foi coisa de 1 mês, 2 meses, e foi a decepção que eu tive inicialmente, né? Falei, poxa, perdi o prazo, não vou conseguir. E fiquei pensando, pô, não vai ter outra oportunidade agora. Então foi um momento que eu fiquei triste, realmente. Conversei com minha sogra, conversei com o pessoal da família e tal, minha mãe. E aí, depois eu tive uma conversa com o Abner. Ele me chamou, Matias, vamos bater um papo. A gente começou a conversar. E o match, de fato, ele existiu com a conexão que eu tive com todo mundo. Então, assim, não teve aquela coisa de eu falar apenas com o Abner, que é o comercial. Eu consegui falar com o Bernardo, eu consegui tirar dúvida com todo mundo. Hoje, o nosso CEO é conectado comigo no LinkedIn, ou seja, então assim, tá todo mundo muito próximo, então a gente tem essa proximidade. E eu entendi que é uma empresa muito amarrada, familiar, e que você tá perto. Então, para mim, enquanto franquia, passa uma segurança muito grande, porque assim, querendo ou não, é um investimento, é um aporte, é um sonho que a gente tá tendo aqui, e tá lançando, né? Lançando um pão aqui sobre as águas, e realmente a gente tem que confiar no que estamos fazendo. Sim. E essa segurança que eles me passaram, estando presente, disponível, óbvio que todo mundo tem suas demandas, 30 minutinhos ali para responder. Quando não responde, fala, Matias, daqui a pouco eu te ligo. Então, para mim... Processos, que toda empresa tem. Eu sou o cara que veio do comercial e não também a resposta, tô tentando resolver também a resposta. Então, para mim foi perfeito. O match foi isso aí, de fato, a conexão com toda a cadeia. Então, desde esse suporte inicial ali, do entendimento, isso é muito legal. E para você, André, que já tinha experiência direta com a marca também, e já estava inserido, inclusive, nesse processo, o que na estrutura da Sizone te chamou mais a atenção ali para, por exemplo, também não ter tentado abrir a sua própria empresa de gestão ou para não ter procurado outras empresas? A gente já prestava um serviço de limpeza, né? E o que me fez querer ser um franqueado foi, eu acho que a empatia e a flexibilidade, tanto na negociação, que abriu as portas, e o fato de eu não ter que prospectar. Isso fez toda a diferença para mim. Como eu venho dessa situação de... Eu tive uma experiência na área comercial que não foi legal. Eu saí da empresa de segurança pública
e fui para a área comercial de uma outra empresa, um ramo totalmente diferente, um nicho, e eu tive sucesso. Eu tripliquei meu salário, só que a satisfação, o amor por aquilo que faz, não compensava. Em 3 meses estava meio que depressivo. Então voltei a estaca zero de novo, me aceitaram de novo na empresa de segurança, na parte da ouvidoria. Então, o que me chamou a atenção na Cizone foi a não precisar prospectar. Essa área comercial que eu não tenho, se pode dizer assim, aptidão. Óbvio que a gente contribui de alguma forma, né? Nós somos uma venda, nós estamos vendendo o nosso serviço a todo custo, então isso é uma área comercial, isso é o comercial. Só que o fato de de ter essa parceria da Cizone, de ela prospecta, ela me traz, eu levo, esse fardo, essa troca, sabe? Esse desafio do fardo compartilhado, digamos assim, esses desafios compartilhados é que me fizeram criar um negócio de tipo um amor próprio pelo negócio. Bacana. Você ia complementar? Sim, a questão da prospecção. Eu gosto da prospecção, eu gosto do convencimento, de atrair, de mostrar que aquilo ali faz sentido. Bernardo me mandou um contato de uma proprietária. Falou, Matias, tem essa proprietária, você precisa conversar com ela. Aí eu fui ao imóvel dela, estava a corretora que vendeu o imóvel, ela estava nos Estados Unidos, ainda está. E eu tive que fazer a apresentação da Cizone, isso com 2 meses. Então é muito importante estudar, conhecer o processo. Então, por conversa de WhatsApp. Então, assim, foi coisa de 30 a 40 minutos. Eu, a corretora dela, a irmã dela presencial e ela e o esposo lá nos Estados Unidos. Então, assim, em questão de 30 minutos eu consegui converter. Ela falou, Matias, eu quero conversar, quero entender. E dessa conversa a gente conseguiu já uma conversão e trazer um cliente pra gente. O imóvel é de Salvador, mas ela era de Salvador também? Ela é da Bahia, só que ela não está lá. Ela comprou... Porque isso é muito curioso, Matias. A gente tem vocês dois aqui hoje, não é à toa. Florianópolis é a casa da Cizone, a gente sempre tem muito interesse aqui é o nosso grande modelo ganhando forma, seja nos spots, seja numa operação bem robusta. Mas Salvador é a nossa menina dos olhos, é uma dos nossos grandes objetivos de expansão, porque é uma cidade com um potencial imenso ali de aluguel por temporada. E é uma característica muito interessante dos proprietários de Salvador. Eles querem essa conexão olho no olho. Eles querem saber quem de Salvador que vai cuidar do meu imóvel. É muito interessante, porque são perfis, claro, isso vai mudando com região, mas eu falo que Salvador, se eu pudesse resumir em uma frase o imóvel de Salvador, e é diferente de Floripa, e não tem certo ou errado, o proprietário de Salvador, você vai falar para ele, a Cizone tem 2.000 imóveis. Ele vai falar, tá, mas quantos imóveis tem em Salvador e quantos tem aqui no meu bairro? O de Floripa vai adorar esse argumento dos 2.000 imóveis. Ele vai falar, pô, que legal, vocês têm uma operação robusta. E não tem novamente certo ou errado, mas olha o entendimento de localização de cada um. Você teve que entrar no meio, o André já não, ele já consegue receber porque talvez é um investidor que já tá mais pronto para agora é hora de cuidar do meu imóvel e etc. E foi bem bacana porque é uma satisfação. Para mim é uma satisfação muito grande poder converter. Cheguei na empresa, tenho a empresa prospectando e trazendo proprietários para mim, mas eu consigo fazer isso também. Sim, então, para mim... Encaixou perfeitamente, aqui não é diferente, a gente, essa questão que eu comentei sobre não ter a cobrança, não quer dizer que a gente acaba não contribuindo, né? A gente prospecta também involuntariamente. Quando tu tá falando, ou quando ele vê o tapetinho da Cizone na porta, como é que eu faço? Como é que eu faço? Pô, que bacana, a menina tava limpando aí, tirou o lixinho, gostamos, como é que funciona? Então, tipo, isso acaba abrindo um leque, a oportunidade pra gente indicar. Então, a gente acaba indicando, mas o diferencial pra mim é isso, de a gente não ter aquela cobrança, não é o meu, o carro chefe do negócio. Porque, por exemplo, se tu vai para uma empresa CLT hoje, tu é comercial, tu é cobrado a meta, se tu não cumprir a meta, tu não ganha comissão e, consequentemente, tu não tem salário, né? Abre um aspas aí. Então, o carro-chefe do negócio de uma forma tranquila, a gente consegue prospectar, isso é muito bom, tu não tem aquela cobrança, e aí por ser uma coisa natural eu acabo indicando, a gente indica bastante também, e é uma coisa legal de se falar isso, que tem essas outras oportunidades de você reverter ganhos para ti, né? Sim. Então se tu queres ter um pouco mais ou ir avante,
ir além dos teus desafios, que apesar de eu não ser uma coisa que me dá aptidão, é uma coisa que eu estou trabalhando em mim. Já fiz algumas conexões aqui no Conecta para tentar aprimorar e melhorar. O Matias é um que eu vou colar nele agora para entender essa questão do como é que tu prospecta, como é que é essa questão do comercial para ele, né? Porque, querendo ou não, a gente está em evolução direto, né? E a gente precisa sair do casulo, né? Então, é uma coisa que não tem aptidão, mas eu preciso, é necessário. É legal vocês dois falarem disso, porque eu acho que isso só o próprio negócio de vocês, só o ser dono permite. Quando você tem a sua empresa, e eu acho que esse modelo principalmente permite isso, você pode... Cara, teve uma coisa que você me falou que me marcou. Eu cheguei na minha casa, eu tenho um caderno que eu vou tendo insights, eu vou anotando que eu falo, isso vai me ser útil ainda. Que eu não sei se eu posso contar, mas André, me pare imediatamente se eu não puder. Mas o André, ele tem uma franquia relativamente pequena, perto do que poderia ser e do que até a Cisone em algum momento queria que ele tivesse, afinal de contas é uma franquia de excelência, mas o André fala, isso é o que hoje eu dou conta para atender com a qualidade que eu atendo, com o padrão que eu atendo. É óbvio que eu quero entender como eu posso crescer, mas hoje eu entendo que eu preciso ter esse número de imóveis para dar conta. Me corrija se eu estiver errado. Isso é de uma maturidade e de uma visão de negócios que, se essa visão do André tivesse em empresas gigantescas que já falharam, talvez não tivessem falhado. Então, olha a visão do empreendedor. E, novamente, eu estou falando que vai ter empreendedor que vai falar, cara, eu quero crescer e eu vou me ajeitando aqui, e que também é ato de coragem, de disrupção e etc. Mas o que eu estou querendo dizer, no CLT, ou num emprego formal, digamos assim, você não tem essa possibilidade, ou de expansão de negócios, que é o que a gente estava falando. A Cisone hoje, vocês têm a fonte ali de vocês, gerando com imóveis e etc, mas você pode fazer uma parceria local com um restaurante e entregar cupom de desconto e fazer um afiliado ali. Você tem a possibilidade de indicar alguma coisa, de vender um spot, de prospectar clientes. Então, é muito interessante como vocês têm ainda esse leque para crescer a sua empresa. Eu não posso chegar num emprego formal e falar, hoje eu vou virar comercial e vou ganhar comissão. Ou você atingiu sua meta e fala, agora eu vou pegar a meta do fulaninho, porque eu já terminei a minha aqui. E no negócio de vocês, não. Vocês estão trabalhando para vocês. Tem que ser mão na massa, mas vocês estão trabalhando para vocês. Então é interessante essa perspectiva. Não, essa gama é genial. O fato de a gente ter esse leque à disposição faz toda a diferença e nos traz, eu acho que, uma paz, né? Porque, cara, não dei certo, comecei a falhar na operação. Beleza, eu vou despertar dentro de mim um comercial que eu tive medo até hoje, né? Então a gente tem uma gama de opções aí, eu acho que bem bacana. Um dos pontos para eu iniciar nesse momento, eu tenho 3 meses de franquia, foi que não é alta temporada. Então eu consegui começar em um momento mais tranquilo, para quando chegar a alta, eu entregar a maior qualidade possível. E o que o hóspede merece, de fato. E a gente falando sobre expansão, de não conseguir pegar a meta do coleguinha. Ontem mesmo, durante o evento aqui, o Conecta, eu fechei uma parceria com uma empresa de transfer do aeroporto para Barra. Então, assim, já vai ter um comissionamento para os hóspedes, principalmente quem vem de outros países, os gringos. Comodidade e segurança. Então, a gente está falando da Bahia hoje, que não está tão legal, mas eu preciso oferecer para o meu hóspede comodidade e segurança. Então, fechei uma parceria ontem. Sim. E eu acho que esse é o ponto. O André falou, eu não sou comercial e... Cara, vocês, franqueados de excelência e qualquer outro franqueado que tenha nos ajudado a chegar ao selo de Superhost, a essa avaliação e esse reconhecimento nacional, a Cisone, eu sempre falo, tem vezes que a gente tem que repetir isso pra gente ter certeza. A Cisone é a maior empresa do Brasil, mas é a mais bem avaliada. E isso que é o desafio. O ser o maior, talvez a gente pode sair louco e desenfreado aí, prospectando imóveis e aumentando. Mas não, a gente é a maior, só que a gente é a melhor, a gente é a mais bem avaliada. E isso é parte de vocês. Então, para mim, tem comercial muito no bom atendimento que você faz. Eu visitei um imóvel do André, logo vou para Salvador também. E, cara, limpeza impecável, o imóvel e a operação do André, eu fui ver até tudo organizado, limpinho, etc. E com certeza a sua é igual, a da sua sogra é igual. E isso é comercial também. Vocês estão vendendo o negócio de vocês quando vocês têm uma operação
tão excelente. Então, André, você é muito comercial da Cisone. Exatamente. A gente fala de forma involuntária, né? Mas acaba que essas cobranças diárias que a gente faz a nós mesmos, para nossa equipe ser pontual, ser excelente no que faz, acaba sendo a cobrança que a gente tinha na CLT, mas agora para nós, né? Então, a gente fala que não é comercial, mas acaba que no dia a dia nós somos um comercial muito mais muito mais comercial do que aonde a gente estava. Sim. A meta é nós mesmos, né? A meta é nós mesmos. Sim. A cobrança é nossa. E é natural, né? Você recebe um hóspede bem e é óbvio que ele vai querer saber de que empresa que vai querer voltar, vai querer se envolver, então Inclusive, eu estou recebendo hóspedes que estão fazendo a reserva pela própria Cisone. E falo, cara, estou preferindo, eu viajo bastante, eu faço reserva por outras plataformas, mas direto com você está perfeito. E a conexão que a gente tem com o hóspede, né, avaliou muito bem. Aquele primeiro contato humano é muito bom. Legal, porque você chegou no ponto onde eu queria. O contato humano, porque de verdade eu quero parabenizar, antes de tudo, vocês dois contaram um pouco ali da história de vocês, dessa... tem medo, vai com medo, eu resumiria assim, vai com medo mesmo, se arrisca mesmo, mas eu queria daí agora voltar, esqueçam a operação, pro dia do primeiro check-in de vocês, de agora é meu. Quando você já tinha feito check-ins, acredito que você também já tinha se envolvido com as outras franquias, mas não, agora é um check-in meu. Qual foi a sensação naquele momento de agora é pra valer? Qual foi o alívio que vocês sentiram? Rapaz, eu peguei a operação, eu comecei com 14 imóveis, implantando 14 imóveis. O cara, o proprietário, ele simplesmente ligou e disse assim: Demetrio, Cisone, eu tô fechando uma parceria com a Cisone, só que eu quero fechar agora. Era dia 24 de dezembro de 2023. A Sueli poderia me ajudar. Um período super tranquilo. Não lembro o ano exatamente, mas foi muita doideira. E a Cisone logo em seguida me ligou e disse assim: consegues, André? Eu disse assim, bora, a gente tá aqui na chuva pra se molhar, vamos lá. Só que eu não tinha conhecimento, eu tinha conhecimento da limpeza, da faxina, do dia a dia, mas como fazer uma implantação, era a primeira vez. Então, implantar 14 imóveis no dia 24 de dezembro foi um desafio muito grande. Então, a lembrança que eu tenho é dos desafios que a gente... Mas que quando o hóspede entrou, a gente, que legal. Mas ficamos tensos, porque 14 imóveis numa tacada só, às vésperas do Natal, todos, basicamente um monte de hóspedes chegando, tu fica apreensivo, porque tu queres o quê? Não, tu sabes onde tu quer chegar, então a primeira impressão é que tu fica, então tipo assim, eu quero detonar nesse meu primeiro atendimento, só que a gente teve bastante medo, porque não sabia se estava tudo bem certinho, a gente não teve aquele tempo que o Matias está tendo agora com calma, não, entre 24 de dezembro, acho que 26 já começou a entrar o pessoal do Réveillon, então assim, fomos do susto, mas é uma experiência boa que a gente teve, porque colocando a gente colocando no teste, o ouro ele vai pro fogo realmente para ele ser, né, moldado. E a gente teve essa experiência aí, foi um desafio bem grande, até uma loucura. A Mari da Grandes Operações, ela acompanhou todo o processo, então foi muito gostoso, porque hoje, olhando para trás, naquele dia a gente estava muito tenso, né, procurando a excelência. Hoje, olhando para trás, a gente fez história. No meio do fogo ali, a gente foi moldado e tamo junto. O meu primeiro check-in foi mais tranquilo, obviamente. Que bom, amigo. Porque eu tive que ir implantando os imóveis e recebi imóvel bom, imóvel que até hoje está passando por adequação, isso faz parte. Mas o primeiro check-in meu mesmo, que eu fiz a limpeza de implantação, a minha maior preocupação era, quando esse hóspede chegar, o imóvel tem que estar cheiroso. Então eu ia lá, eu corrigia, conferia se a senha do Wi-Fi estava certa, testava em 2 celulares, eu ficava agoniado. Aí o hóspede combinou de chegar às 15 horas certinho, 14h30 eu tava lá, self-check-in. 14h30 eu tava lá, antes do hóspede chegar, eu saía, fechava a porta, descia o prédio e voltava como hóspede. Sabe, pra ter aquela primeira impressão. E pra ver se o cheiro... porque... Então, assim, quanto à operação eu já tinha feito, mas aquele primeiro momento tinha que ser especial pra mim. É igual quando você vai conhecer o pai da namorada pela primeira vez. Exatamente, basicamente. E o meu foi quase assim, foi de supetão. Boa. Pessoal, estamos chegando aqui no fim da nossa conversa. Infelizmente o tempo é curto, mas é interessante, vocês aí falaram dos desafios e também desse primeiro check-in, um mega desafiador, o outro mega tenso, mas queria que vocês, para esse final,
primeiro, resgatem qual que é o sentimento de, mesmo dentro desse super desafio da última semana do ano, talvez a semana premium do aluguel por temporada, porque é a semana que quase todo mundo tem férias e tá, menos nós, é a semana que a gente triplica de trabalho, mas qual é a satisfação de ver isso sendo para vocês estão correndo atrás de algo que é para suas filhas, é para a família que você está formando e etc. E como que vem esse sentimento? E para finalizar, um conselho para quem talvez esteja com aqueles medos iniciais, com aquele está pensando, o que vocês falariam para essa pessoa que pensa em empreender hoje? Certo. Quer falar, Matias? Pode começar. Posso começar? Beleza. Resgatando, né? Eu acredito que o que eu falaria para alguém que está pensando em entrar? O medo é uma coisa que sempre vai ter no caminho da gente. Então, independente se está com medo ou não, tem um segredo para tudo nessa vida. Existe um segredo. Esse mundo foi criado, né? Então, eu penso que a primeira coisa de tudo é nós colocarmos Deus na frente. E quando Deus está na frente, quando você tem uma pessoa te direcionando através do amor, que Ele é amor em pessoa, eu acho que tudo flui. Então, o meu conselho você está pensando em arriscar? Faça o planejamento. Óbvio, nem tudo é espiritualidade, nem tudo é Deus. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas, mesmo mediante os desafios da vida, desculpa a palavra, mas poxa, eu queria, mas e agora? Será que vai dar? Se ele estiver no caminho, as portas vão se abrir, os caminhos vão se abrir, as pessoas certas vão se conectar e vai fluir. Não perca a oportunidade. Se ele está te dando, se ele colocou pessoas boas no caminho, aproveita, faça a conexão, prospecte, vá atrás das informações. O Matias falou que fez muito isso com a sogra. Eu na realidade, eu estava simplesmente na casa da minha sogra e a minha prima sentou e ela disse, preciso de uma faxineira. Tens alguém para me indicar? Eu sou a faxineira. E ali foi se abrindo as portas. Então, eu estava orando para isso. Eu disse, Deus, eu queria uma melhoria. E aí, o que tu acha? O que tu tem para mim? Se eu não estivesse prestando atenção no caminho, se eu não tivesse visto aquilo, uma faxineira, não tivesse visto aquilo como uma oportunidade do Senhor. Às vezes a gente tá no caminho e não vê na simplicidade das coisas que Deus fala com a gente, nos direciona. A oportunidade de encontro distraídos, né? Exatamente. Então é isso, basicamente isso. A gente está super alinhado em colocar Deus na frente. Se eu fosse mais atento, eu já seria franqueada há pelo menos 1 ano e meio. Que minha sogra já tem mais tempo que isso. E eu já tinha escutado falar, minha namorada já tinha falado que a mãe dela tinha adquirido uma franquia. E eu deixei isso passar. Realmente deixei isso passar. Precisei até sair de Salvador para trabalhar no interior. Foi uma coisa bem, bem puxada mesmo. Mas em relação a um conselho para quem pensa de fato em investir, em começar algo próprio, é que eu ouvi uma frase que a oportunidade nunca vai chegar para quem está parado. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar ocupado, você tem que estar pronto para isso acontecer. E o que o Rodrigo falou ontem mexeu muito comigo. Estar satisfeito com o que está fazendo, não é acomodado. É satisfeito com o que tem, porém buscando coisas melhores e entregando sempre um pouco mais do que você pode. Então, até o emprego fixo hoje, você não tem 100% de garantia. Exatamente. Infelizmente, existe uma cadeia de pessoas acima, ou felizmente, porque tem que existir essas pessoas, e você não está 100% garantido. Se você vai correr risco... Nenhum negócio, nada. Que corra risco com a gente, né? Que corra risco grande, que arrisque, assuma a responsabilidade. E vale lembrar, como eu fiz 2 processos de franquias, que eu até falei aqui no início do podcast, falando agora em relação a payback. Eu tenho 3 meses de operação, aqui a gente já tem projetado, né? Como a gente trabalha com reservas, a minha franquia já se pagou. Perfeito. É verdade. Em 2 meses a minha também. Então, em baixa temporada, no caso da sua. A sua estava um pouco mais. Temporada, mais 2 meses ali. Mas interessantíssimo. Então, assim, vale o risco, óbvio. Você falou sobre se preparar, estudar, montar o planejamento, mas a parte espiritual tem que estar alinhada, a disposição física para trabalhar, para meter a mão na massa realmente tem que existir. E é isso. A gente já faz isso pros outros, né? Regaça a manga e vai. E eu acho que pra gente finalizar esse papo e arredondar, é muito interessante, porque vocês dois acabaram de citar o payback, e eu tive um papo exatamente sobre financeiro e etc. E
acho importante nesse papo a gente falar, ninguém está vendendo um sonho, não tô falando compre a sua franquia Cezzoni que você vai ter o mesmo resultado que o Matias, o mesmo resultado que o André. Não tô vendendo o impossível, porque o que eu estou diante é de duas pessoas que tiveram um sucesso, estão tendo um sucesso, mas que trabalharam muito para esse sucesso. Não tô vendendo um sonho, um dinheiro fácil, não é um dinheiro fácil, não é... E só para completar, ele comentou que ele tem a esposa dele, que é 75% da operação. Isso é perfeito, eu queria que fosse assim comigo. Hoje eu moro só, eu faço toda a operação ainda. Então, assim, hoje eu já tenho algumas pessoas que me ajudam na limpeza, mas nos 2 ali primeiros meses era tudo eu. Toda a limpeza, todo administrativo, toda a montagem de kit. O André era assim também. Então, assim, foi bem difícil. E morando só, você chega em casa com todos os problemas e você tem que administrar todos os problemas e dormir, porque amanhã você vai pra cama com todos os problemas. Exatamente. Vai te fazer companhia. Acho que uma coisa diferenciada também que a gente não poderia deixar de falar é, se você for fazer uma análise de mercado, for tentar comparar as negociações das outras franquias, elas dificultam, parece, essa tua entrada. E uma coisa que eu não falei, mas que eu senti diferenciado da Cezzoni, é a entrada, a inserção facilitada que a Cezzoni te ajuda. Flexibilizam, né? Flexibilizam demais. Então, hoje se você for ver uma franquia, sei lá, qualquer uma que você for fazer aí, é absurdamente fora da realidade para o pequeno empreendedor, que somos nós, né? Eu vendia docinho na empresa onde a gente vendia quitutes. Então, assim, para nós que estamos começando, é muito importante essa abertura que a Cezzoni acaba. Privilegia o bom trabalho, os bons empreendedores. E, pessoal, não posso terminar de falar, porque eu acho que vocês trouxeram insights valiosos, mas não só isso, histórias de vidas valiosas que não deixam de ser insights. E quando você fala do amor, eu acho que é bonito de ver como... seja via parte espiritual ou o que vocês fazem no dia a dia, uma análise de números, um cuidado a mais ali no cheirinho que o apartamento vai ter, essa preocupação de desce elevador, sobe elevador para ver como... Isso também é amor. E isso também se converte em mais amor. O amor para suas filhas, o amor para o seu projeto de vida, e isso é muito bacana. Então, foi realmente especial recebê-los aqui. Tô bem feliz com o nosso papo. Obrigadão. Não tem nem como agradecer. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Foi sempre uma satisfação. Então esse foi mais um episódio do Por Dentro da Temporada, o podcast que te ajuda a perder o medo e encarar seus desafios. Não posso deixar de falar que estamos gravando esses episódios com esses franqueados mais que especiais no Cezzoni Conecta Franquias, o nosso evento em que estamos recebendo anfitriões do Brasil inteiro para dividir. E para isso eu agradeço aos nossos patrocinadores, a Matinale, a Mog, a Pleno, a Madiki, a Stace e a Easy Cover. A gente fica por aqui e se encontra no próximo episódio. Até lá!